Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui é Christian que está falando com vocês. Eu quero estar conversando agora sobre um assunto aí bastante complicado, um caos, né, que todos os noticiários do mundo estão falando e que nessa semana, desde segunda-feira, isto está sendo mencionado, na verdade, em grande parte das notícias aí desde sexta-feira da semana passada, e esta semana se intensificou devido aos mísseis que foram então encaminhados para Jerusalém, para Israel, para Tel Aviv, e devido a todo esse caos que gerou uma guerra, com certeza um atentado, e muitos estão falando aí que será uma guerra aí com não tem precedentes, uma guerra extensa. Analisando tudo isso, meus irmãos, vendo as notícias, não estou aqui para dar detalhes sobre as notícias, você pode acompanhar as notícias, pode ver cada uma das notícias que estão aí pelos meios de comunicação, mídias sociais, redes sociais, você vai encontrar aí tudo. Mas a gente olha pelo absurdo de pessoas que foram mortas, feridas, e inclusive crianças, e a gente vê Israel e a Palestina como algo assim realmente terrível, muito triste. E faço a minha oração nesta noite, neste horário que já é bem tarde, mas a minha oração é como o Salmo de número 122, versículo 6 diz assim: Orai pela paz de Jerusalém. Sabemos que Jerusalém foi atacada. E eu não vou orar somente pela paz de Jerusalém, mas eu também vou orar pela a paz geral, a paz da Palestina, porque sabemos que o ataque foi terrível, sabemos que um ataque desses, e eu creio que analisando ao longo dos meus anos que conheço sobre os ataques de Israel e vendo as notícias, acompanhando ao longo dos anos, é claro que nesses últimos anos, devido à rapidez, à tecnologia, à forma como as notícias correm, nós temos acesso a muito mais informações que há alguns anos atrás não tínhamos, devido isso à internet e esse meio da tecnologia, o que ela nos traz. Mas, meus amigos, vendo tudo isso, e confesso assim que fico bastante triste com essa realidade do mundo árabe, os árabes, os judeus, os cristãos, todos que estão englobados ali, todos que engloba aquele território, e nós vemos que o território que foi atacado, primeiramente, foi o território em que os árabes, ou os muçulmanos, árabes muçulmanos, e até mesmo árabes judeus frequentam, onde judeus frequentam, onde os cristãos frequentam, foram territórios onde esses mísseis alcançaram. E mísseis, eles, na verdade, eles chamam de foguete, né? Porque a gente sabe que mísseis, o míssil é aquele que tem uma mira certeira. E segundo as informações, os palestinos, ao longo dos anos, eles sempre que eles atiram sem uma, eles têm uma direção que é em direção a Jerusalém ou em direção a alguma região de Israel, mas não precisa, não exata. E ao longo dos anos eles vão treinando esse tiro, ao longo dos anos eles estão treinando essa forma como alcançar e destruir Israel. Isso é muito triste, porque se fosse a nossa família que fosse agredida, a nossa família que fosse aterrorizada, atacada, nós com certeza estaríamos firmes para estar protegendo. E eu acredito que é isso que Israel está fazendo com seu povo, com a sua população. Estão prontos para resistir, para ir na linha de frente no combate contra toda esta opressão. E devido à grande tecnologia, o grande avanço de Israel, a gente sabe que Israel é um exército poderoso. E por mais que ao longo dos anos destruição aconteceu em Israel, destruição da cidade, tanto da cidade velha e como as demais partes das regiões de Israel, Jerusalém, por exemplo, a gente vê que Deus realmente dá força para este povo, e este povo se reergue, este povo é erguido novamente, então começam a sua trajetória e avançam sempre e sempre. E agora nós vemos esse povo, o seu exército, melhor dizendo, de Israel,
protegendo a sua população, onde esta população acaba tendo que se esconder, acaba tendo que viver neste drama. E Israel combateu e deu início, deu novamente, nessas últimas 48 horas, ele reagiu a tudo isso, atacando então, procurando a célula, procurando lideranças do Hamas, este grupo terrorista, que não é novidade para ninguém. Então quem acompanha a história de Israel, quem acompanha a história da Palestina, a história do terrorismo islâmico e toda a trajetória aí do islamismo no mundo, não em si da religião, mas dos atos terroristas, vai saber do que eu estou falando. Então, através disso e sinalizando também um período assim final do Ramadã, que é um período de devoção do povo islâmico, onde os muçulmanos e aqueles que realmente levam a sério a sua religião, eles estão em jejum, estão em oração durante esse período, e esteve no finalzinho desse período, começou uma série de acontecimentos desses atos terríveis e terroristas que Israel sofreu devido a esta atitude e esta ação do Hamas, este grupo terrorista. Então, pessoal, analisando tudo isso, o que nos resta como cristãos? E aqui eu me refiro a cristão, porque eu, como cristão, como um líder espiritual da minha casa e daqueles que estão comigo, que me seguem no ministério, a gente tem que parar e prestar atenção no seguinte: nós, como cristãos, o que devemos fazer? Orar pela paz de Israel, orar pela paz de Jerusalém. É certo isso. Mas nós também temos que orar não só pelos judeus, mas também pelos árabes daquela região, pelos cristãos daquela região, muitos cristãos perseguidos daquela região, e também pelos muçulmanos que não conhecem Jesus. Então, talvez você diga aí do outro lado, mas esse ato foi terrível. Ou talvez você vai dizer, ainda mais do outro lado, você vai dizer, mas você não sabe que este povo enfrenta e os judeus estão atacando. Então, nós vamos ver o seguinte, um ato respondendo a outro ato. Então, Israel foi atacado e Israel está atacando e protegendo a sua população. Isso, com certeza, como as mídias já estão noticiando, é uma guerra. É algo que está acontecendo. É, de fato, algo terrível. Mas nós não podemos, como cristãos, somente olhar para um lado e esquecer que ambos os povos precisam da paz de Deus. Ambos os povos precisam da graça de Deus. E se Israel realmente está atacando, é porque ele foi provocado e ele foi atingido. Então que Deus tenha misericórdia de Israel, da sua população, dos que sofrem, dos que estão feridos, dos que estão sendo mortos, os familiares daqueles que estão sendo mortos e a população ainda que tem muito a que enfrentar, pessoal. E por outro lado, nós vemos também os palestinos, onde mulheres, crianças sofrem, porque muitas vezes são mantidas ou mantidos como linha de frente de combate, onde deveria ser o exército ou o seu armamento, estes estão muitas vezes escondidos e a população que está na linha de frente sofrendo. Então, há muita gente ali que está sofrendo injustamente, com certeza, há muita gente que não deveria passar por aquilo, crianças, mulheres, como eu já disse, talvez viúvas, órfãos, refugiados que lá estão. Então, muita gente sofrendo. É um momento de tristeza no mundo e o mundo todo está se comovendo com isso e também está se mobilizando de alguma forma ou outra. E nós, como cristãos, mais uma vez eu digo, devemos orar pela paz urgentemente. E talvez você que está do outro lado diga, mas são sinais da vinda de Cristo se cumprindo. Exatamente, são sinais da vinda de Cristo. Jesus breve virá, mas nós não podemos nos deixar levar somente por um pensamento que será melhor para o mundo inteiro, para os cristãos principalmente, mas analisar isso como algo assim, vai ser melhor a vinda de Cristo, glória a Deus, mas e aqueles que sofrem aqui e agora? Nós devemos orar, porque não devemos pensar somente, você entende o que eu estou falando, não devemos pensar somente sobre um ápice que tudo se converge na vinda de Cristo, tudo está sendo para a glória de Deus, Deus está governando a história maravilhosa de Deus
está sendo e chegando a um ápice, chegando a um momento exato, eu sei disso. Mas também nós podemos e devemos analisar o seguinte: os povos agora, nesse exato momento, precisam das nossas orações. Que Deus conceda a paz para Israel, para Jerusalém, para Tel Aviv, para as demais cidades. Que Deus conceda a paz para a Palestina e que acabe este confronto, que acabe esta guerra, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe você que me acompanhou neste vídeo e compartilhe esse vídeo. Vamos orar juntos para que Deus abençoe os árabes, abençoe e dê a paz para o mundo árabe, os judeus, os cristãos e todos aqueles que vivem nessas regiões, e que Deus acabe com este mal, em nome de Jesus. Amém.